acrescentar aqui um pouco, que veio agora também aqui ao meu coração, e que é o complemento ao vídeo anterior, que eu falei um pouco do erro que se tem perpetuado sobre o que é a Igreja. A Igreja, a verdadeira Igreja é universal. A Igreja é o corpo de Cristo. São pessoas que verdadeiramente nasceram de novo, são pessoas que Deus vê o coração e que lhe pertencem, seja de que religião for. E existem por esse mundo fora, há pessoas que acham que são, e denominações, perdão, que se acham o sangue azul do cristianismo. O corpo de Cristo, a Bíblia fala, é o corpo de Cristo universal. A Bíblia fala que Jesus é a cabeça do corpo, nós somos os membros, nós somos a noiva, Jesus é o noivo irá buscar a sua noiva. O corpo de Cristo é o conjunto de todos aqueles que por todo o planeta reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E só Deus sabe quem são. Nós não podemos julgar ninguém, nós devemos é seguir do melhor que sabemos, com um coração sincero, aquilo que está escrito, aquilo de desejar conhecer a palavra é Jesus. Ouça isto. À medida que eu vou falando, vou-me lembrando de mais coisas. A Bíblia fala que Jesus é a palavra de Deus. Queremos conhecer Jesus. Meditemos. Temos que ler, temos que conhecer, temos à nossa disposição. E ao nós nos aproximarmos das Escrituras, principalmente agora o Novo Testamento, os Evangelhos, primeiro que tudo, com um coração correto, o Espírito Santo que habita na terra e que vê o coração, abre o nosso entendimento para que Jesus, que é a palavra, seja revelada, o caráter de Cristo. É suposto a Igreja de Cristo manifestar o caráter de Cristo. A Igreja de Cristo é Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus quer nos usar, Jesus foi ele que disse assim, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda, pelo poder do Espírito Santo. Jesus nada fez na terra sem ser através do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre a Igreja para que Jesus, ao ir para o céu, mas deixou o Espírito Santo e pode usar todos aqueles que se rendem a Ele, que recebem, são cheios do Espírito Santo e vão por todo o mundo pregando, testemunhando do Evangelho, demonstrando Cristo, o caráter de Cristo. Isto é a Igreja de Cristo. O Espírito Santo habita no coração de todos aqueles. O coração é cá dentro. É o que nós somos. Sem o Espírito Santo não há igreja. É por isso que a igreja se tornou uma religião seca, vazia, muitas vezes completamente estéril. Estou a falar de... Não estou a falar de todas as denominações. À exceção de movimentos que Deus se move por causa de encontrar corações que verdadeiramente se querem render a Ele. O que foi acontecendo ao longo dos séculos e milénios à Igreja, havendo avivamentos ao longo da história sempre, Deus sempre teve um remanescente na sua Igreja. Aqueles que nunca cederam ao espírito do engano, mas que desejaram e desejam sempre de coração seguir a verdade. Seguir a verdade. Mas quando o Espírito Santo se retira da Igreja, não existe Igreja sem o Espírito Santo. Não existe. O líder da igreja não pode ser um homem. Nós somos servos. Jesus disse, entre vós sois todos irmãos e irmãs. Está lá no capítulo 23 de Mateus. Jesus estava a criticar aqueles que buscam posições, que buscam ter títulos. Só querem aparecer entre o povo de Deus. Quanto mais a posição que a pessoa toma, mais deve ser a humildade. Somos simplesmente os instrumentos do Espírito Santo para que a palavra se propague. Para que mais e mais pessoas conheçam o amor de Cristo. Acima de tudo, o amor de Cristo. A paz de Cristo. A alegria. Os frutos do Espírito, que são 9 frutos do Espírito. Como está lá escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Quais são os frutos do Espírito que nós devemos manifestar? Aquele que tem Deus deve desenvolver estes frutos. Os frutos desenvolvem-se, crescem. O fruto, a ver se eu me lembro dos 9. Amor, primeiro. O amor de Deus. Em tudo. Não é o amor deturpado, interesseiro, fingido. Sabe que a Bíblia fala várias vezes, o vosso amor seja não fingido. Existe um amor fingido, um amor interesseiro para querer obter benefícios. Como vocês sabem, há muita gente que utiliza a bondade, utiliza o sorriso, utiliza até o fazer o bem por um tempo só porque quer obter algo das outras pessoas.
é o amor fingido, interesseiro. É a falsidade, é a hipocrisia, é o dolo que Jesus falou. Esses nunca entrarão no reino, nunca entenderão o reino dos céus. Antes de falar no segundo fruto do Espírito, mais uma vez mencionar a questão, Jesus olha o amor, ele vê o amor e a humildade. O amor está relacionado, está ligado à humildade. A pessoa orgulhosa não ama. A pessoa orgulhosa é um amor fingido. Ele só quer é a atenção nele próprio. Jesus disse, se não vos converterdes e vos tornares humildes como esta criança que ele colocou no colo, de forma alguma entrareis no reino dos céus. Ponto final. De forma alguma entrareis no reino dos céus. Humildade, amor. O segundo fruto do Espírito, paz. Que Jesus disse, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. A minha paz vos dou. É uma paz interior, é um fruto do Espírito. Não depende da turbulência à nossa volta. Não depende dos terremotos emocionais. Não depende de dificuldades à nossa volta. Apesar de somos todos feitos da mesma massa, sim, nós somos afetados, é verdade. Mas há uma paz. A paz do fruto do Espírito permanece. Tudo o que vai roubar a nossa paz é caro demais. Mantenha essa paz. Busque essa paz. Há um outro versículo que diz assim, buscai a paz, segui a paz. A paz. Precisamos tanto dessa paz do Espírito. Não é a paz que o mundo oferece, a paz que parece estar tudo bem à nossa volta. Não, é cá dentro. O terceiro fruto do Espírito é a alegria. Jesus disse, em João capítulo 15, ele disse assim, a alegria que eu vos dou, ninguém pode tirar. A alegria que eu vos dou, nada, nem ninguém poderá tirar. É uma alegria que é uma força, está lá no livro de Neemias. A alegria do Senhor Deus é a nossa força. O mundo, o povo de Deus precisa desta alegria que é uma força para continuar. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio. Penso que são 9. Domínio próprio. Quem é cheio do Espírito Santo, não quer dizer que por vezes não é que a pessoa é perfeita, mas há um domínio próprio que é sobrenatural. Não reage de forma carnal. O domínio próprio do poder do Espírito Santo, que é um fruto do Espírito. E agora comecei a falar sobre complemento o que é a igreja. A igreja é aqueles que refletem o caráter de Cristo. O termo cristão, cristianismo para já não aparece na Bíblia, o termo cristianismo. É a tal religião cristianismo. Nunca passou pela cabeça de Deus, deixem-me dizer isto entre aspas, que houvesse uma religião cristianismo. Cristo não veio criar o cristianismo. E a primeira vez que os discípulos foram chamados cristãos, só uma vez lá, está lá no livro de Atos, capítulo, se não me engano, capítulo 11, versículo 26. E não foram os discípulos que se auto-intitularam cristãos, nem criaram a igreja cristã. Os cristão é um termo que significa Cristo em ponto pequeno. Mas não foram os discípulos que se auto-intitularam cristãos. Foram os de fora. Os de fora. As sociedades, as vilas, as aldeias por onde eles passavam, que iam falando. Iam consistentemente perdoando, amando. Demonstrando uma paz que os outros não tinham. Vencendo o mal com o bem. Amando quem os odiava. Dando a outra face. Abençoando os que os criticavam. Perdoando, mostrando misericórdia, um amor que as sociedades não conheciam. E as outras pessoas de fora, ao olhar para os frutos do Espírito Santo, que os frutos do Espírito Santo é Cristo. O Espírito Santo vai formatar Cristo em nós. E ao nós conhecermos o Espírito Santo e termos comunhão, intimidade com a presença de Deus, com o Espírito Santo durante dias, meses, anos, dedicarmos a nossa vida, quer nós queiramos, quer não, se é sincero, nós passamos a agir, a falar, a tratar as pessoas, a reagir da forma mais parecida com que Jesus reagiria no nosso lugar. Isso é ser cristão. Isso é a igreja. E as pessoas de fora, ao verem os frutos de alguém que eles tinham ouvido, que tinha sido vivido na Galileia, na Judeia, Jesus Cristo. E mesmo os de Israel, não é? Tinham ouvido falar, toda a gente, ninguém ficou indiferente ao que se passou, não é? Na vinda de Jesus, na sua vida, na sua passagem pela terra. E eles ao verem
nos discípulos. E depois os discípulos foram se multiplicando cada vez mais. Eram centenas e depois milhares. E essas pessoas eram, como diz lá em Gálatas, Cristo em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não vivo mais eu. Era o apóstolo Paulo que dizia isto. E o apóstolo Paulo foi o maior perseguidor da igreja, até ter aquele encontro sobrenatural com Jesus. Quando Jesus lhe aparece, ele matava os cristãos. Ele ia a caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, para tirar, arrancar da casa das pessoas os cristãos, para os matar, para os perseguir, perseguia-os. E ele tem um encontro sobrenatural com Jesus. Jesus apareceu-lhe. Jesus já estava no céu, mas apareceu-lhe como aparece a muitas pessoas pelo mundo fora. Isto nunca vai aparecer nas notícias. E transformou a sua vida para sempre, ao ponto do apóstolo Paulo se transformar, ou Deus o transformou, no maior defensor do cristianismo. Pagou com a vida ao ser decapitado, no ano 68. Mas Paulo não foi do dia para a noite que se transformou no apóstolo Paulo. Durante o que a história fala de 17 anos, ele foi treinado, ele passava tempo, o Espírito Santo foi-lhe ensinando, foi ministrando ao seu coração. Ele foi tendo oportunidades de mostrar que ele não era aquilo que ele era antes. Ele era uma nova pessoa, é uma nova criatura. Aquele que nasce de novo é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez de novo. O Espírito Santo vai formatando os frutos do Espírito em nós. E é esses frutos do Espírito que é a salvação. Eu queria chegar aqui. O selo da salvação que Deus vê é o coração. Ninguém vai enganar Deus. Podemos enganar o mundo inteiro a vida toda. Nós temos que viver em temor. Aqueles que dizem cristãos, que querem seguir a Cristo, que seguem a Cristo, não sigam a religião. Nós não vamos conseguir enganar Deus. É o coração. É os frutos do Espírito, a verdadeira igreja que será arrebatada, que irá viver com Cristo para sempre. E não somos nós que determinamos quem é santo. Não somos nós que determinamos quem é que vai para o céu. Não somos nós que determinamos quem é boa pessoa ou má pessoa. É Deus. Jesus disse no capítulo 7 de Mateus, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, vos julgarão de novo. E depois ele continua a dizer, porque olhas para o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu. Oh, isso há por aí tanto. Eu estou a falar para mim também. Cuidado com a maledicência, com o julgar, com o comparar. Nós não nos podemos estar a comparar uns com os outros. A nossa comparação é com Cristo, porque se o nosso alvo for alcançar a estatura varonil de Cristo, nos sentiremos sempre humildes. Nunca nos devemos comparar uns com os outros. Aleluia. Este é um complemento para... Desde os outros vídeos que eu gravei agora, os últimos, a salvação, o que é a igreja? A igreja que Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é aqueles que estão com o coração, com os frutos do Espírito a manifestar-se. Manifestam porque o Espírito Santo habita neles. Cristo em vós, a esperança da glória. Na forma natural como se dirigem, como falam, o bem está dentro. Por isso sai cá para fora. Aquilo que está no vosso coração é aquilo que a boca fala. Aquilo que o coração está cheio é o que a boca fala. Jesus disse isso. Como podeis dizer coisas boas sendo maus? Uma árvore boa não pode dar mau fruto e uma árvore má não pode dar bom fruto. Isto são tudo palavras de Jesus, sermões de Jesus. Aleluia. Esta é a verdadeira igreja que Jesus conhece. Ele disse assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele é a videira, nós somos os ramos. Permanecer na videira para manifestar os frutos da videira de Cristo. Deus os abençoe.